E aí, turma, hoje eu vou falar sobre fotossíntese. Um dos objetivos quando eu resolvi fazer os devaneios aqui na internet é falar sobre dúvidas recorrentes, perguntas que acontecem todos os anos. E todos os anos uma pergunta que me fazem sobre a fotossíntese é se ela ocorre de dia ou de noite. Então vamos para o conceito. Fotossíntese, como o nome já diz, é a síntese de carboidrato a partir de gás carbônico e água na presença da luz e da clorofila. Logo, fotossíntese é um fenômeno que só acontece durante o dia, apenas durante o dia. Tem um livro aqui que eu não sei se vocês conhecem, um livro muito bom, que é o livro do Nélio Biso. Não sei se vocês têm proximidade com esse livro, mas é um livro muito bacana. E ele traz uma tabelinha aqui, até mostrando, ó, os animais que fazem respiração, tá vendo? De dia e de noite, pronto, e a fotossíntese ali nas plantas apenas de dia, tá vendo aí? Pronto. Então isso está presente em todos os livros, mas essa confusão surgiu porque a fotossíntese é dividida em duas etapas. A etapa que antes era chamada de etapa clara, hoje se evita utilizar esse termo por conta da confusão que se criou, não se fala mais etapa clara, prefere-se falar etapa dependente da luz, ou fase luminosa, ou etapa fotoquímica, e a fase que antes era chamada de etapa escura, ou fase escura, que para evitar a confusão, hoje a gente chama de fase de assimilação do carbono, ou simplesmente etapa química, ou fase de fixação do carbono, onde ocorre lá o ciclo de Calvin ou o ciclo das pentoses. Por que essa confusão? Porque o nome claro e escuro dá uma ideia de dia ou de noite, o que não tem nada a ver, já que uma etapa depende da outra. Na primeira fase, que ocorre no tilacoide, lá no cloroplasto, ocorre a captação da luz, que vai quebrar a água, liberar o oxigênio, formar NADPH e formar ATP, que vão servir de substrato no ciclo de Calvin, ou seja, na etapa química, para reduzir o gás carbônico em carboidrato. Logo, se a primeira etapa para, a segunda etapa para também. Existem dois tipos de plantas, as plantas C3 e as plantas C4. As plantas C3 são aquelas que, quando fixam o carbono, formam moléculas de 3 carbonos. E as plantas C4 são aquelas que, quando fixam o carbono, formam moléculas de 4 carbonos. Dentro do grupo das plantas C4, tem umas que têm um metabolismo que a gente chama de metabolismo CAM, o metabolismo ácido das crassuláceas. Essas, o que elas fazem? Por serem plantas de clima quente, como o calanchoe, o abacaxi, por exemplo, que é uma bromeliácea, enfim, essas plantas que são de clima quente não podem abrir o estômago durante o dia. O estômago é uma estrutura que possibilita a troca de gases entre a planta e o meio. É uma estrutura presente na folha que faz a troca de água, de oxigênio, de gás carbônico. Uma planta de clima quente, ela não pode ficar com o estômago aberto o dia inteiro. Então o que ela faz? Durante o dia ela fica com o estômago fechado, durante a noite ela abre o estômago e acumula o gás carbônico formando ácidos. O ácido málico, por exemplo, que vai ficar armazenado no grande vacúolo e depois vai ser descarboxilado, oferecendo gás carbônico para o ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses. Mas mesmo assim, mesmo que ela capte esse gás carbônico durante a noite, a etapa química só vai acontecer durante o dia. Outra dúvida, não sei onde surgiu a história de que dormir com plantas no quarto pode matar uma pessoa ou asfixiar uma pessoa no quarto. Gente, isso não existe. A planta, ela respira? Claro que respira. Na verdade, a planta tem dois tipos de respiração. A fotorrespiração, que acontece durante o dia, e tem a respiração escura, né, entre aspas também, porque não é escura porque acontece no escuro. A enzima que pega o gás carbônico, chamada de rubisco, né, o nome é ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. Por quê? Ela pega tanto o gás carbônico como o oxigênio. Durante o dia, a fotorrespiração acontece, mas durante a noite só acontece a respiração celular realizada pela mitocôndria. Por isso que a gente chama de respiração escura. Não é porque a respiração da mitocôndria acontece só à noite, ela acontece o dia inteiro. Mas durante a noite a fotorrespiração cessa e ela faz só a respiração escura. Qual a grande confusão? Pelo fato de a planta respirar durante a noite,
Algumas pessoas acreditam que ela roube o oxigênio porque ela está respirando e não está realizando a fotossíntese. Mas isso é uma grande bobagem, porque a taxa metabólica da planta ela é muito inferior quando comparada com a taxa metabólica dos animais. Porque seria muito mais perigoso, por exemplo, dormir com uma outra pessoa do lado, que é um vertebrado, mamífero, endotérmico e tem uma taxa metabólica muito maior do que a de uma planta. É um tipo de coisa que surge em algum lugar e eu acho interessante que os professores continuam repetindo isso em suas aulas e todo ano eu tenho que falar que não existe um caso. Alguém já viu algum caso registrado em um jornal de algum ser humano ou algum animal que morreu por ter dormido com a planta no quarto? Isso simplesmente não existe. Então espero ter desmistificado essas dúvidas aqui. Esse foi mais um devaneio profissional sobre a fotossíntese. Beijo, tchau.